Qual o seu exclusivo favorito do Super Nintendo? Super Mario World, Donkey Kong Country ou Chrono Trigger? Bem, minha história com o Super Nintendo foi algo muito vago. Lembro que foi meu primeiro console, e depois disso só fui rejogar seus jogos na coleção de 7.000 jogos do PS2, que inclusive é a música dentro desse canal, e não esquecendo claro dos emuladores de computador. Graças ao ZNES, eu pude finalmente terminar o Super Mario World e o Mega Man X, e rejogar alguns dos clássicos também. Porém um game que sempre me chamou a atenção, contudo eu não tinha cabeça para jogar aquilo na época, foi o The Legend of Zelda Link to the Past. Eu sempre fui um fã de RPGs, porém nunca um de exploração, mas Link to the Past me chamou muita atenção, seja pelo seu mapa ou pelo seu design muito único para o Super Nintendo. Cheguei a jogá-lo umas 2 vezes, porém nunca cheguei nem a completar 2 horas. Porém na criação desse canal eu pensei, além de gravar review de jogos que me marcaram, também gravar games que possuem uma estética que me chama muita atenção. E do Super Nintendo, Link to the Past é o escolhido. E a pergunta para o vídeo de hoje é se caso Link to the Past é um exclusivo de peso comparado ao Mario World e a outros jogos do Super Nintendo. Assim como na review dos 2 últimos jogos, eu zerei esse aqui com um emulador entregue diretamente para mim pela Nintendo, assim como a ROM em português exclusivamente para mim. Obrigado, Shigeru Miyamoto. Eu tenho um conhecimento muito vago de Zelda. Sei que os jogos são separados em 3 timelines e que o Ocarina of Time chega a ser um game que cria essas timelines. Então esse jogo chega a ser meio que um reboot da era clássica do NES, porém seguindo a mesma fórmula do primeiro título, como dá pra entender. Nós iniciamos um game com uma introdução falando sobre a Triforce, basicamente divindades onipotentes que se tornaram um artefato místico que foi caçado pelos homens em busca de poder. No entanto, para impedir essa busca e guerra incessante, os 7 sábios selaram um lugar que possuía a Triforce. Porém Agano, um mago e nosso vilão do jogo, matou o rei, sumiu com as descendentes dos 7 sábios e colocou o reino de Hyrule em perigo. Zelda, filho do rei, foi aprisionado pela Garren no calabouço. Por uma suposta telepatia, Link e seu tio foram avisados. E assim o tio de Link pede para que ele fique na casa, porém a gente o desobedece e através de um caminho secreto encontramos com ele ferido. Ele fica bravo com a gente por ter se envolvido, porém mesmo assim entrega o escudo e a sua espada e diz pra gente salvar a Zelda. Após explorarmos um pouco o castelo e chegarmos ao calabouço, libertamos a Zelda, e ela fala que a Garren estava controlando soldados e era preciso que você usasse um caminho secreto para sair do castelo em segurança. Depois de nós passarmos pela passagem secreta, chegamos em uma igreja. Zelda e o padre pedem para que você fale com o ancião do reino para contar onde fica a espada mestre, uma espada poderosa capaz de derrotar a Garra e impedir que ele quebre o selo da Triforce. A Zelda marca a vila do ancião no mapa e ao chegar à primeira casa próxima da vila, uma senhora fala um pouco da espada mestre e que o ancião supostamente estaria na vila. Ao explorar mais um pouco e chegar na vila, o neto do ancião fala que ele estava no palácio e marca o lugar para a gente no mapa. Agora no palácio encontramos com o ancião, seu nome era Sahasrara. Ele nos diz que para pegar a espada mestre, era necessário que o herói tivesse os 3 pingentes de Hyrule, que estariam em 3 masmorras ao redor do reino. Ele pede para que a gente pegue o primeiro pingente no Palácio Leste, para que ele contasse mais sobre a lenda da espada mestre. Bem, honestamente é uma introdução bem interessante, te dá um gás a mais para explorar o reino e descobrir mais sobre a espada mestre. Digo a você que caso você queira jogar Link to the Past unicamente pela história, você vai se decepcionar, e não porque ela é ruim ou algo assim, mas sim porque diálogos nesse jogo são quase sempre inexistentes. O jogo em si é focado na gameplay e nos desafios, mas nem por isso precisamos desmerecer esse jogo por não ter um foco grande na história. Sei que os jogos futuros da franquia, principalmente os atuais, focam bastante na história, porém aqui em 91, esse não é o grande foco. Bem, após contar um pouco dessa introdução meio longa, irei contar sobre as mecânicas desse jogo, que olha, são bem extensas. No início do jogo começamos apenas com a espada, onde podemos rodar com ela, assim causando mais dano, depois a lamparina e depois de completar a primeira dungeon, pegamos o dash, que é de grande ajuda para avançarmos nas fases. E assim vai, vamos terminando as dungeons e fazendo as quests secundárias e pegando os itens, uns que são obrigatórios para a gente prosseguir no jogo e outros apenas para ajudar para matar os chefes. Um dos mais clássicos é o arco e flecha. Pegamos ele na primeira dungeon, e como já é esperado ele serve para matar inimigos a longa distância. Inicialmente causa mais danos aos inimigos que a nossa espada inicial. Pegamos as bombas, que servem para desbloquear algumas passagens secretas e também são muito necessárias para alguns puzzles de algumas quests do jogo. Além de que as bombas são necessárias para matar o Stalfon Knights, um dos inimigos mais chatinhos desse jogo. Temos também os bumerangues, que inicialmente tem uma pequena distância, porém explorando mais o mapa conseguimos upar esse item. Não apenas o boomerang sofre uma evolução, como também o nosso escudo, arco e flecha, espada mestre e a nossa armadura. Passando um pouco mais para frente, pegamos o hookshot, onde é o item arpão, é um dos melhores itens do jogo. Além de conseguirmos matar muitos inimigos instantaneamente, chega um ponto do jogo onde usamos tanto esse item como nossa espada. Temos também o Magic Powder, um pequeno saco com pó mágico que serve para matar os Gibbles, uma espécie de fadas corrompidas. Falando sinceramente, acho que esse é o item mais broxante do jogo todo. Eu com quase, 50 horas não achei outra utilidade para esse item. Mas claro que esse jogo é tão rico e bem detalhado que talvez eu precisasse de mais algumas 50 horas para conhecer outra utilidade do Magic Powder. Porém, sério, com tanta raiva que eu passei com Link to the Past, eu não quero encostar em um Zelda por uns 10 anos. Não entendo mal, não é um jogo ruim e é longe disso, só que acho que a luta dos chefes acabam sugando uma parte da minha alma, assim como foi em Devil May Cry 3, onde foi preciso apanhar umas 25 vezes pelo mesmo chefe para poder pegar o padrão desse desgraçado. Virtual Ganon caiu de pau a pau nesse quesito.
De itens mágicos temos a Fire Hold e a Ice Hold, basicamente uma varinha que solta um poder de gelo e a outra de fogo, e gasta uma magia do caralho. A Fire Hold chega a ser um item bem mais importante e mais útil para as dungeons, chega a ser um daqueles itens que você precisa para prosseguir no jogo. A Magic Hammer é uma espécie de martelo que precisamos para passar entre os obstáculos das faces, e que infelizmente se torna um item bem esquecido quando você começa a ir nas primeiras dungeons. A pá, que basicamente é uma pá, e serve para você desenterrar o Ocarina, e depois você perde ela basicamente. A Ocarina nesse jogo serve basicamente como uma Gamefly nos jogos de Pokémon. Diferente de um Ocarina of Time, que serve para uma cacetada de coisas, esse item ajuda principalmente nas últimas dungeons, onde você precisa ficar transitando entre o mundo normal e o Dark World. Temos a rede de capturar insetos, que chega a te ajudar a capturar as fadas e colocar elas em potes. Nesses potes você pode colocar itens de recuperação de vida, magia ou uma que recupera os dois. Também temos dois cajados de magia, um sendo o Cane of Brina, que criou uma espécie de círculo mágico em volta da gente, mas ele gasta uma magia enquanto é mantido ativo, e o Cane of Somaria, um cajado capaz de criar um bloco temporário, onde a gente usa para passar alguns puzzles do jogo. Temos os 3 medalhões, que são 3 poderes diferentes. Bombos Medallion, explode tudo que está em volta, Ether Medallion, ilumina os lugares com trovão e também causa dano, e o Cake Medallion, que causa um terremoto no chão. E por fim, o melhor item de toda essa jossa, a Magic Cape, ou capa mesmo. Te deixa invisível e invencível por um certo tempo, porém você gasta uma quantidade imensamente grande de magia, o que faz a felicidade acabar mais do que recreio de escola. Existem alguns itens como o Magic Mirror e o Book of Moldor, porém acredito que não chega muito a mudar a jogabilidade em si. O Magic Mirror você muda entre os mundos, e o livro de moldura você consegue ler umas escrituras de pedra. Porém, diferente dos itens já comentados, eles não chegam a ser tão interativos assim. De inimigos e chefes, esse jogo chega a ter uma quantidade exorbitante, mesmo comparando ao Mega Man X1, que usava uns chips no cartucho. Os inimigos são separados entre os soldados, os monstros do Light World, o mundo normal, os monstros do Dark World, as traps e os subterrâneos, que pode aparecer tanto no Light World quanto no Dark World. Bem, a maioria dos inimigos do The Link to the Past possui suas particularidades e sensibilidades nesse jogo. Sim, claro que existem inimigos que basicamente só mudam a cor, como os soldados e os moblins. Porém existem outros como o Buzz Blob, Dead Rock e caralho, tem o Chin Chomp no Mario aqui também. Eu poderia comentar um por um dos inimigos, porém ficaria um vídeo extenso e eu perderia um bom tempo com inimigos que não tem muito a se comentar. No entanto, eu tenho certeza que você vai gostar bastante da variedade de inimigos quando for jogar pela primeira vez. Os chefes do jogo chegam a ser bem únicos e divertidos. Nós começamos com 4 no Light World: Armos Knight, que são armaduras que possuem um padrão muito fácil de ler, porém possuem muita vida. Um pequeno erro e você pode fazer ter que reiniciar toda a luta. Lane Molas, que são uma espécie de centopeia que cava um buraco na terra e fica aparecendo entre os lados. Na realidade é um chefe bem fácil de decorar o padrão, mas o maior problema é que quando eles saem da terra voam pedras em várias direções, e no início do jogo cada acerto dessa pedra toma um coração inteiro de você. Então resumidamente, o maior problema desse chefe é mais as pedras que ele solta do que exatamente ele. Passando mais pra frente temos o Mondorm, e agora começa a ficar difícil. Ele, diferente dos dois chefes anteriores, não é nem um pouco fácil de ler, e o pior de tudo é que lutamos com ele em uma fase rodeada de buracos, contra um chefe que faz tudo menos ficar parado. As primeiras 5, 10 vezes vai ser um saco, você vai querer rezar para que essa luta termine. E o último do Light World é o próprio Agarry, onde praticamente eu acho a melhor luta do jogo. Ele te dá um desafio, um grande equilíbrio. Não chega a ser muito fácil nem muito difícil. É como você jogar um jogo de luta com aquele seu amigo que está no mesmo nível que você. Você não acha chato por ele ser ruim ou bravo por ele ser muito bom. Acredito que essa é a melhor definição para essa primeira luta do Agarry. Depois da gente ter supostamente derrotado o Agarry, somos teleportados para o Dark World e descobrimos que precisamos salvar as 7 donzelas que são as descendentes dos 7 sábios do passado. E sério, se você achou essas lutas difíceis até agora, sinto-se dizer que você tá fudido. Cada dungeon que entramos possui um baú grande, um chefe e uma donzela. Claro que cada dungeon se difere das outras, e você vai seguir esse padrão por um bom tempo. Começamos com o Remalcer King, que é uma luta bem difícil, porém bastante divertida. Ele não chega a ser igual à luta do Mondorm, que dá vontade de você apagar seu save e nunca tocar em um Zelda na vida. Mas sim é uma luta bem desafiadora e gratificante. Depois temos a luta com a Garrus. Ela é praticamente ok, não chega a ser tão difícil comparado ao Helmarson, mas também não é uma luta broxante. Ela tem padrões fáceis, o segredo aqui é a paciência mesmo. Em seguida vem a luta do Moltola, que pra mim é uma das melhores do Dark World. O boss em si não é difícil, mas as armadilhas que em volta do boss faz sim. Nesse momento você tem que virar um jogador médio de Dark Souls e desviar de todos os espinhos que conseguir. Blade Detetive, olha, essa luta é peculiar, só descobrir o puzzle para ela acontecer já é complicado. Agora a luta em si é mais complicada ainda. O Blade, ao levar uma grande quantidade de dano, lança uma das suas cabeças que ficam rodando durante a boss fight. Isso enquanto lança bolas de fogo. Aqui basicamente muita memória muscular e um pouco de sorte. Coldstream, esse chefe em si é bem fácil também. Eu lembro que matei ele de primeira vez quando eu enfrentei. É basicamente você usar a arma certa e não se aproximar tanto dele, que é fichinho. Pit Rose, esse chefe é bem parecido com Argus, tanto que quando eu estava escrevendo o roteiro, acabei confundindo os dois. Basicamente para derrotar ele você precisa metralhar o botão de espada e depois usar umas flechas. Porém seus olhos pequenos são um saco mesmo. Qualquer descuido e você perde quase 2 corações por segundo. Kreenex, ele é um chefe com um padrão bem simples. A única diferença dele para todos os chefes anteriores é que é necessário mais de 2 armas para matar ele. Porém só de ver, acho que vocês já sabem quais armas são. E por fim, Agarra, Ganon. Lutamos com o Agarra mais uma vez, porém sua quantidade de clones aumenta. Só que ainda continua bem tranquilo. Depois aparece Ganon, que vem com os morcegos de fogo do caralho, que inferniza sua vida pelas próximas 20 repetições.
Decore os padrões, tenha sorte e não enlouqueça. Essa é a dica que eu dou. Depois desse longo e-mail, eu vou contar o restante da história. Após Link pegar o pingente do leste, Shahashara, meu Deus do céu, não vou saber pronunciar isso, me desculpem. Conta sobre a lenda da Espada Mestre, onde existem cavaleiros de Hyrule que protegem esse pingente. Porém, a maioria deles foram mortos na luta contra o mal, e que Link seria um descendente desses cavaleiros. Link então pega os dois pingentes de Desert Palace e Dorothy Hill, e por fim, pega a Espada Mestre, onde é necessário esses 3 pingentes para poder pegar. Depois Link se encaminha para a igreja, e lá fica sabendo que os soldados capturaram a Zelda, e o padre te pede para salvá-lo antes dele morrer. Link então entra novamente ao castelo de Hyrule, e vê Garrin teleportando Zelda para o Dark World. E também sabemos que ele quebrou o selo dos 7 sábios, e acabou pegando a Triforce para si. Após uma luta, Garrin nos teleporta para o Dark World, e de lá, Shahashara diz que nesse novo mundo, que está corrompido, era necessário que a gente salvasse as 7 donzelas e derrotasse o Garrin, porém é necessário passar por 7 calabouços diferentes. Após resgatarmos as 6 das donzelas, descobrimos que a donzela do calabouço de Third Rock era Zelda, e de lá ela nos diz que era necessário derrotar Ganon de uma vez por todas, pois senão ele iria atravessar os 2 mundos e tudo estaria perdido. Zelda e as 6 donzelas quebram o portão de Ganon's Tower, e após muitos puzzles, inimigos e desafios, encontramos a Garrin novamente. Temos uma revanche e após vencermos descobrimos que na verdade era Ganon disfarçado como um mago, e com a sua magia ele vai até Pyramid of Power. Seguimos ele também, e de lá temos a nossa batalha final contra Ganon. Link por fim derrota, e depois pegar a Triforce desde após novamente ao mundo de Hyrule. E nos créditos é possível ver o Link colocando a Espada Mestre de volta para o seu local original. Bem, essa foi a história de Link to the Past, um jogo nota 10 para o Super Nintendo, e que na minha opinião, sim, é tão bom quanto Super Mario World. Acho que a única diferença é que Link to the Past, diferente de Super Mario World, é um jogo que você não jogaria tantas vezes. Eu ainda me divirto mais com Super Mario, porém não devo mentir que caso você jogue um exclusivo longo para o Super Nintendo, esse seja o primeiro da lista. Opa pessoal, Kilker aqui, e finalmente a review do mês saiu. Eu não lembro se falei isso nos vídeos anteriores, só que o meu objetivo é trazer uma review por mês, para dar tempo de escrever bem e jogar o máximo que eu conseguir. Porém esse jogo foi algo muito extenso, e eu tive muito assunto para comentar. Só sei que o próximo vídeo vai sair bem mais rápido. Bem, até mais e não esqueça de deixar o like, antes que eu pegue a Triforce e te mando para o Dark World.